Nosso objetivo, irmãos, essa noite é fazer uma aplicação da parábola do filho pródigo à família. Eu sei que há diversos meios pelos quais nós podemos ler essa parábola, mas o nosso alvo essa noite é olhar para essa parábola a partir da perspectiva da família. Mas antes da gente ler a parábola, eu queria mostrar para vocês o motivo pelo qual Jesus contou essa parábola. Essa parábola é bem conhecida na Bíblia, e o motivo de Jesus a ter contado está no primeiro verso do capítulo 15. Você pode ler comigo. E aqui você entende porque Jesus contou essa parábola. Então, no primeiro verso do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, diz o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, essa parábola ela surgiu por causa desse comentário. Jesus estava reunido com pessoas que naquela época e nos dias de hoje também seriam consideradas pessoas de má fama. E isso gerava uma série de alegações, de críticas ao Senhor Jesus. E dentre eles estavam os escribas e os fariseus. Lembram-se que os escribas e fariseus eram autoridades religiosas importantíssimas nos tempos do Israel, do Novo Testamento. As atividades mais importantes daquela época eram as atividades relacionadas à religião, e esses homens eram homens muito influentes. Os escribas eram intérpretes da lei, eles liam a lei de Moisés no Antigo Testamento e procuravam formular respostas a partir da lei para as diversas questões da vida das pessoas. Enquanto os fariseus eram uma seita judaica muito severa, que surgiu naquele período chamado período intertestamentário, e eles lideraram uma grande revolução em Israel, só que com o passar do tempo eles se tornaram grandes legalistas. Eles acreditavam na salvação através das obras, eles acreditavam na salvação através do mérito, e eles acabavam sendo hipócritas. Jesus foi grande crítico deles, por conta desse aspecto exterior da lei, mas sem aquela piedade dentro do coração. E eles eram profundamente ressentidos com Jesus. Jesus estava atraindo as multidões, Jesus estava pregando o evangelho da graça de Deus, e esse evangelho era completamente o oposto daquela mensagem legalista dos fariseus e saduceus, e eles procuravam então manchar a reputação de Jesus, dizendo que Jesus não se relacionava com pessoas de boa fama, Jesus não era uma pessoa confiável, Jesus não era um mestre que merecia respeito, porque Jesus se relacionava com as piores pessoas daquela sociedade. E o texto diz que essas pessoas murmuravam, dizendo: Jesus recebe pecadores e come com esses pecadores. E por conta disso, Jesus contou 3 parábolas do capítulo 15. Essas 3 parábolas, a primeira da ovelha perdida, a da segunda, a da dracma perdida, e a terceira do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas foram contadas para responder a essa crítica. Falar que Deus se alegra quando pecadores se arrependem. Especificamente, a nossa parábola do filho pródigo, ela é assim uma crítica muito direta a eles. Porque Jesus fala do irmão mais novo. O irmão mais novo é aquele que vira a mesa, que aqui nesse texto seriam os publicanos e pecadores, aquelas pessoas de má fama. E tinha o irmão mais velho, que era legalista, certinho, mas que ele não amava o pai, ele não se alegrava na alegria do pai. E esse seria os fariseus e os saduceus. Então vocês veem que a parábola ela se encaixa perfeitamente dentro dessa ideia. Então mantenha isso em mente e vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu já tenho pregado essa parábola algumas vezes, e eu sempre me espanto quando eu pergunto para os irmãos o que significa a palavra pródigo. São poucas pessoas. Na minha igreja mesmo eu perguntei o que é que significa a palavra pródigo. Aí se levantou todo tipo de resposta. Significa filho mau, significa uma pessoa que é ímpia, e deram diversas respostas. A palavra pródigo significa esbanjador. Então, filho que esbanja, o filho que recebe algo pelo qual ele não trabalhou,
e ele gasta sem nenhum tipo de limite. Então nós vamos ler essa parábola e vamos procurar fazer uma aplicação dela para a família. Vamos ler então a palavra do Senhor. Lucas 15, verso 11, diz o seguinte: continuou. Note que essa primeira palavra continuou é para remeter às duas parábolas que ele contou antes, para dizer que ele está tratando do mesmo tema. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, como dissemos no princípio, o nosso objetivo essa noite é fazer uma aplicação para a família dessa parábola. Então nós tentamos organizar aqui a nossa abordagem, apresentando algumas lições para a família que nós podemos tomar a partir dessa parábola tão conhecida do Novo Testamento. Então eu trouxe algumas lições. A primeira delas é a seguinte: filhos podem romper conosco. Filhos podem romper conosco. Filhos podem dar as costas para os pais. Filhos podem virar a mesa, tomar posição de rebeldia, enfrentar os pais. Filhos podem fazer isso. Às vezes, coisas como essa acontecem por conta de erros dos próprios pais. Não é o caso aqui na nossa parábola, mas há situações na Bíblia em que houve um rompimento entre pai e filho por causa do pecado do pai. Um exemplo seria Davi e Absalão. Vocês lembram bem da história. Por 2 anos,
Absalão cultivou uma espécie de ódio profundo por seu pai, devido à lentidão de Davi em fazer justiça, quando a irmã de Absalão, chamada Tamar, foi estuprada de uma forma muito covarde pelo seu meio-irmão Aminon. Aminon era herdeiro do trono, e Davi percebeu que haveria muitos problemas na linhagem sucessória do seu trono, e ele acabou meio que colocando panos quentes naquela situação, até o ponto em que o próprio Absalão resolveu tomar as dores da sua irmã e fazer justiça com as próprias mãos, assassinando o seu irmão. Ele acabou fugindo, e esse silêncio acabou se constituindo no relacionamento entre Davi e Salomão, ao ponto em que esse exílio dele, o retorno dele para Israel, o tempo em que ele ficou sem falar com seu pai, foram aproximadamente 7 anos. 7 anos sem um diálogo, 7 anos sem uma conversa, 7 anos sem tratar o problema, 7 anos sem haver nenhum pedido de perdão. E o final da história vocês conhecem muito bem. Davi se vê obrigado a entrar em guerra com seu próprio filho, seu filho usurpando o seu trono, e o final de tudo isso foi Davi enfrentando um luto dificílimo e muito, muito, muito sofrido. Então, filhos podem romper conosco. Filhos podem romper por causa dos nossos próprios erros. Filhos podem romper conosco por causa de distanciamento emocional, falta de diálogo, falta de amor, falta de companheirismo. Quando aquela proximidade, aquele afeto é substituído por um ambiente de truculência, de raiva. Às vezes a omissão do pai em resolver problemas dentro de casa. Essas coisas fazem filhos romper conosco. Mas às vezes, filhos rompem conosco, não por pecados que cometemos como pais, mas pelos próprios pecados dos filhos. E aqui entra a nossa história do filho pródigo. Os próprios pecados deles. Nossos filhos têm desejos internos fortes. Nossos filhos, eles são tentados a serem fascinados pelo mundo. O mundo está aí tentando encantá-los, ganhar o coração deles, conquistar os sentimentos deles. E esses desejos são fortes. E chega a um certo ponto que esses desejos envolvem o coração, tomam a alma dos nossos filhos, e eles começam a olhar para nós que somos pais, como se nós fôssemos inimigos deles, como se nós estivéssemos injustiçando eles, como se o nosso cuidado por eles, pela vida deles, pela alma deles, pelos sentimentos deles, na verdade fosse uma espécie de opressão, em que nós estamos tentando privá-los de prazeres, de coisas que eles poderiam experimentar. E eles vão se esquecendo dos valores familiares, de tudo aquilo que receberam, eles vão sendo controlados pelo mundo, e chega ao ponto em que a cobiça por aquelas coisas destruidoras acaba cegando eles. Então isso pode acontecer com os nossos filhos. Mesmo que sejamos pais piedosos, mesmo que sejamos pais que amam ao Senhor, mesmo que sejamos pais que damos exemplo dentro de casa, que vivemos uma vida espiritual digna. E o que seduz o coração dos nossos filhos? O que seduziu o coração do filho pródigo? São as mesmas coisas que seduzem o nosso coração. Vamos ler o verso 13. Veja como o coração do ser humano é sempre a mesma coisa. Versículo 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que seduzia o coração do filho pródigo? A possibilidade de viver numa situação em que ele teria dinheiro à vontade, em que ele teria a possibilidade de viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, uma vida em que ninguém colocasse limite nele, uma vida em que ele não ouvisse não,
né? Não dizem, os psicólogos não dizem que o não traumatiza os nossos filhos, que nós não podemos dizer não para os nossos filhos, senão eles ficam traumatizados. Parece que Deus gosta de traumatizar as pessoas, porque lá no Antigo Testamento tem não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Parece que Deus gosta, né, de traumatizar as pessoas. Então ele queria uma vida assim. Ele queria uma vida sem regras. Ele queria uma vida em que ninguém colocasse limite neles. Ele queria curtir com seus amigos, ele queria constituir novos laços afetivos. No versículo 30, olha mais o que estava seduzindo o coração do filho pródigo. Aqui é o irmão mais velho fazendo uma acusação a ele, mas nessa acusação ele diz algo que o seu irmão mais novo estava a fazer. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com quem? Com meretrizes. Prostituição, sexualidade livre, atentar e realizar todos os desejos da carne. Era isso que seduzia o coração do filho pródigo. É isso que continua a seduzir o coração das pessoas passados quase 2000 anos que essa parábola foi contada. Então essas paixões, irmãos, elas cercam o coração dos nossos filhos. A possibilidade de uma vida sem regras, a possibilidade de uma vida de um eterno entretenimento, em que se faz tudo aquilo que quer, que não tem ninguém dizendo não. E isso, volto a dizer, pode acontecer com filhos que são criados em um ambiente marcado por piedade, amor, cuidado, generosidade. Não havia nenhum pecado, esse pai não cometeu nenhuma transgressão que fizesse com que esse filho se revoltasse contra ele. Ele foi criado num ambiente que nós poderíamos dizer que era o melhor possível. Então essas coisas continuam acontecendo. Nós que estamos no ministério, de repente nós nos pegamos com irmãos que estão sofrendo com esse tipo de coisa. Dizendo mais ou menos o seguinte: olha, pastor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu eduquei, eu criei na fé cristã, eu evangelizei, eu fiz discipulado, eu trouxe para a igreja, eu cerquei meu filho, minha filha de boas amizades, eu fiz o possível. Por que isso aconteceu? Onde foi que eu falhei? Na verdade, não falhou. É que os nossos filhos são pecadores. Esse mundo fascina eles. Os nossos filhos têm desejos profundos e desejos que podem escravizar a sua própria alma. E por conta disso eles podem romper conosco. Eles podem deixar tudo aquilo que receberam de nós e tentarem encontrar algum tipo de prazer naquelas alfarrobas que o mundo oferece para ele. Alguns, digo, infelizmente com dor no coração, morrem numa situação dessa. Outros voltam anos e anos depois, às vezes seus pais até já partiram para encontrar com o Senhor, e esses filhos voltam para o Evangelho feridos, cheios de cicatrizes, cheios de sofrimentos, marcas profundas impressas pelo pecado. E outros, louvado seja Deus, voltam mais cedo e ainda têm a possibilidade de reconstruir uma vida. Mas, meus irmãos, o ponto aqui é dizer que você pode fazer tudo certo e mesmo assim o seu filho se revoltar contra o Senhor, se revoltar contra a sua autoridade, virar as costas para você. Então, filhos podem romper conosco. Uma outra situação de rompimento de filhos nessa parábola é a situação do filho mais velho. E aqui o filho mais velho eu chamo de o romper interno. É o romper do coração. É aquele filho que externamente ele parece certinho, ele parece obediente, ele sempre faz aquilo tudo que o pai deseja, mas por dentro ele é um revoltado, ele é um rebelde, ele é uma eterna vítima, é aquele ou aquela que sempre se sente injustiçado, mas nunca coloca para fora, nunca expõe isso para os seus pais. E esse é o caso mais difícil de perceber, porque não é rebelião declarada, é interna, é disfarçada, é uma rebelião do coração. Esse aqui é o irmão mais velho.
E foi só o retorno do irmão mais novo que parece que escavucou o coração dele e ele colocou totalmente para fora tudo aquilo que estava dentro dele. Então ocorreu uma situação crítica em que a máscara dele de bom filho caiu e ele se mostrou um verdadeiro rebelde contra o seu próprio pai. Tem várias coisas sobre ele aqui na parábola. No versículo 29, olha a soberba dele no versículo 29, quando ele diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nós que somos filhos, você poderia olhar para o seu pai, para sua mãe e dizer assim: eu nunca transgredi uma ordem tua, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca pisei na bola, eu nunca falhei em uma regra que tu requereste de mim. Quem é o filho que pode falar isso? Mas ele era capaz de fazer isso. Ele ainda diz no restante: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isto é, ele é ressentido contra o pai. Ele se sente injustiçado contra o pai. Ele acredita que o pai estava privando ele de ter alegria com seus amigos. Então ele carrega esse tipo de sentimento. No versículo 28 diz o seguinte: ele se indignou e não queria entrar. Então ele é irado. Ele é irado. Ele tem raiva dentro do coração. Ele tem ira contra o seu pai. No versículo 30, ele falando com o seu pai, ele diz o seguinte: vindo, porém, esse teu filho, vocês estão vendo aí o modo de dizer, é teu filho, ele não tem nada a ver comigo, ele não é meu irmão, ele é teu filho, que desperdiçou os teus bens. Isto é, o pai, enquanto está dizendo: não, meu filho, tudo que eu tenho é teu, ele está dizendo: não, são os teus bens, porque eu não posso gastá-los do jeito que eu quero. Então, meus irmãos, ele mora com o pai, mas ele não se alegra com a alegria do pai. O que torna o pai feliz não o faz feliz. Aqui, lembra que eu falei para vocês no início, que é a figura dos escribas e dos fariseus, que eles não se alegram com o retorno do pecador, eles não se alegram com os publicanos e pecadores que estavam se convertendo a Jesus, eles não se alegram com isso, eles não participam da alegria de Deus. E sabe qual é o resultado? É que o filho mais velho, ele é tão perdido quanto o filho mais novo. Então ele tinha 2 filhos perdidos. Ele tinha aquele filho que vira mesa, e ele tinha o filho soberbo, legalista, que tem religião de obras, que quer salvação pelas obras, que não quer graça, que tem religião de fachada, que honra com os lábios, como diz Jesus, mas o coração está longe. Então esse é o filho certinho, esse é o filho correto, é o filho que talvez muitos pais gostariam de ter, e quem sabe alguns de nós o temos dentro de nossa casa. Aqui, meus irmãos, Jesus está mostrando que o mais velho também era ímpio, e que o mais velho tinha certos pecados que o mais novo não tinha. O mais novo era arrependido, o mais novo se voltou, mas o mais velho continuava ímpio. Isso nos leva a um tema que eu mencionei hoje, e eu quero pedir licença aos irmãos para mencionar novamente essa noite, porque o texto nos conduz a isso. Nós precisamos nos preocupar com o que há no coração dos nossos filhos. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que está além do externo. Não somente com aquilo que os nossos filhos fazem, mas o porquê eles fazem o que fazem. Quais são os sentimentos? Quais são os valores? Quais são os interesses que eles cultivam no coração, que estão por trás das atitudes até corretas que eles estão tomando? Se de fato eles têm amor por Deus, se eles têm vida espiritual própria, se eles não são ressentidos conosco, se eles não guardam mágoas dentro do nosso coração, dentro do próprio coração, se eles não estão guardando algum tipo de rebelião, porque de repente esse comportamento externo, aparentemente ético do seu filho, pode esconder um coração rebelde, um coração ímpio, um coração não convertido ao Senhor. Isso é muito latente
naquelas famílias em que há dois filhos que são completamente diferentes. Eu já vi isso diversas vezes. Então, às vezes, dentro de uma casa, há aquele filho que dá trabalho, que é mais rebelde, que é mais falador, e há aquele outro que é mais quieto, que é mais introspectivo, e às vezes o pai dá muita atenção, aquele que dá muito trabalho, dizendo, esse aqui a gente tem que estar no pé, a gente tem que estar olhando, mas esse aqui não, esse aqui a gente descansa, não tem nenhum problema. E muitas vezes você pode ter dois filhos perdidos dentro de casa e não se perceber assim. Eu sempre compartilho, quando eu toco nesse ponto, a minha própria realidade familiar. Na parábola do filho pródigo, eu posso dizer para vocês que durante muitos anos, com os meus pais, eu fui o irmão mais velho. Eu tenho um irmão, ele é mais velho que eu, e ele é um sujeito muito autêntico, personalidade forte, aquele cara assim que chega e fala, muito sentimental, e ele não costuma guardar muita coisa não. Então é aquele que bateu nele, ele dá logo de volta, mexeu com ele, ele logo grita, ele não esconde muitas coisas. E por conta desse temperamento dele, ele deu muito trabalho para meus pais. E eu era o corretinho. Filho que não respondia, filho que não falava palavrão na frente dos pais, o filho que aparentemente respeitava os mais velhos, mas que já estava participando de quadrilha, que já tinha ido para a escola armado, na 6ª série, e que já estava praticando furtos. E no domingo eu estava na igreja, sentava no primeiro banco, tocava violino na igreja. Eu era o filho mais velho. E aí chegou um dia, ou uma ocasião, anos depois, que a semelhança do filho mais velho, aconteceu alguma coisa que a máscara caiu. E eu vi o desespero no meu pai. Meu pai sofreu muito com o irmão mais velho, mas ele nunca chegou a tomar remédio para dormir por causa do mais velho, mas por causa de mim ele tomou. E ele, mas o que foi que aconteceu? Você não era assim, você sempre foi um bom filho para mim. Na verdade, eu nunca fui. Eu não era convertido. Eu não tinha Jesus, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, mas eu não era convertido. Mas eu estava lá, bem vestido, sentado na frente, tocando um instrumento. E na rua eu estava tocando terror na comunidade. O irmão mais velho, 2 filhos perdidos. E eu já tinha rompido com os meus pais há muito tempo. Meus pais perceberam meu rompimento, já tinha quase 3 anos que eu já tinha abandonado tudo. Que eu vinha para a igreja e eu tinha tédio, odiava ouvir pregação, fazia de tudo para ficar dormindo na hora do culto, porque eu não via a hora de terminar logo. E as únicas vezes que eu me sentia estimulado para ficar acordado na hora do culto era quando aparecia uma paquera dentro da igreja. Era desse jeito, eu era o irmão mais velho. Então estou dizendo isso, irmãos, como um alerta para todos nós. Filhos podem romper conosco. E o romper do filho mais novo, virar a mesa, enfrentar o pai, esse é óbvio. Esse tem como você reagir, tem como você se preparar, tem como você buscar alguma coisa, você tentar reverter a situação, pelo menos em alguns casos, mas do irmão mais velho é complicado. E é por isso que nós precisamos, com urgência, olhar, buscar iluminação de Deus, clamar para que o Espírito Santo de Deus nos dê luz para a gente conseguir o que está além dessa aparência linda dos nossos filhos. Você olha para o seu filho, você acha lindo. Oh, maravilha, o filho é maravilhoso, né, que Deus me deu. Mas muitas vezes isso pode esconder um coração que ainda não é convertido ao Senhor. Isso nos leva à segunda lição. Filhos, em não poucas ocasiões, podem nos dar preocupação e nos fazer chorar. Alguém disse uma vez que os filhos são a vocação do sofrer. A gente ama demais, a gente se alegra demais, mas também a gente sofre, né, um bocado. A gente derrama lágrimas, se preocupa, passa noites acordadas. Filhos choram, nos fazem chorar, melhor dizendo.
E às vezes, voltando aqui para a história de Davi, às vezes nós choramos por causa dos erros que cometemos. Como foi o caso de Davi lá, abraçando seu filho morto, que foi assassinado de uma forma muito cruel por Joabe, atravessado o coração com uma arma, e Davi abraçado no seu filho, dizendo, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Irmãos, todos aqueles anos sem ele conversar com seu filho, sem ele pronunciar o nome do seu filho, ele só pronunciou o nome do seu filho na hora da morte. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Uma lição muito singular dessa passagem é que nós não podemos adiar a reconciliação, nós não podemos adiar o pedir perdão, nós não podemos ignorar os sinais de perigo, mágoa, distanciamento, raiva, indiferença. Esses sinais, eles são perigosos, eles deveriam acender uma luz de emergência na nossa cabeça e imediatamente a gente procurar os nossos filhos, não ignorar essas coisas, não pensar que essas coisas com o passar do tempo se resolvem. Nós precisamos constantemente declarar o nosso amor pelas pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade. E isso talvez vai nos privar desse choro amargo, arrependido, o choro de não ter mais nenhum retorno, como foi o caso de Davi. Então, filhos podem nos fazer chorar. Agora, irmãos, na parábola do filho pródigo, o que é que fez esse pai chorar? Tem muitas coisas que poderíamos citar. Rebelião, briga por dinheiro, ressentimento oculto. O filho mais novo, peitando seu pai, dizendo, dá minha herança. Meus irmãos, o pai nem tinha morrido ainda. Vocês sabem que herança só se recebe depois da morte dos pais. E esse rapaz aqui já está, quase que se ele desejasse que seu pai estivesse morto. Você está atrapalhando minha vida, velho. Morra logo. Mas já que você não quer morrer, então pelo menos me dê minha herança para eu poder viver minha vida. Isso é uma coisa muito triste. Isso ocorre em muitas famílias hoje. Às vezes os pais estão às portas da morte e os filhos já estão tudo se mordendo. Rivais por causa de herança, desse tipo de coisa. Então isso fez o pai chorar. Mas o filho mais velho também o fez. Quando ele volta para o seu pai e diz assim, pai, o senhor nunca me deu nada. Palavras duras, que doem mais do que um tapa. Aqueles filhos que ficam do nosso lado anos e anos e anos, e nós olhamos para eles crescidos, maduros, adultos, e olhamos para esses filhos dizendo, parece que ele não aprendeu nada. Parece que ele não entendeu nada daquilo que eu ensinei para ele a vida toda. E muitas vezes você se doando para o seu filho e ele desprezando você. Então o pai sofre com isso. O que mais que fez esse pai sofrer? A partida do filho mais novo. Um jovem imaturo, irmãos. Um jovem cheio de ilusões. Dói muito para aquele que é pai saber que você está entregando esse seu filho, essa sua filha que você tanto amou para o mundo, e você sabe que ele ou ela não está pronto, que é vulnerável, que está fraco, que precisava amadurecer mais, mas você não tem mais como segurar ao mesmo tempo. Então você olha para aquela criança, aquele seu filho, aquela sua filha, que você ama tanto, partindo para esse mundo tão cruel, e você olha para ele e diz, vai sofrer, vai quebrar a cara, vai padecer tanto, e eu não posso fazer nada, eu não tenho como segurar, eu não sei se eu vou ter de volta nos meus braços. Então isso dói. Isso dói para um pai quando você vê o seu filho cego por paixões destruidoras. Você vê seu filho apaixonado por algo ou por alguém que você sabe que vai destruir a vida dele. Isso dói demais. Dando as costas para o Senhor. Eu mencionei ontem para vocês a história de uma jovem, filha de um casal da nossa igreja, que tentou suicídio na última semana. E ela havia abraçado o ateísmo. Seus pais são muito piedosos, muito fiéis. Eles eram estéreis. E eles oraram muito, muito, muito por essa menina.
Inclusive, quando Deus entregou essa menina, eles já tinham perdido completamente a esperança, eles tinham quase 10 anos de casado. E eles me contaram, no dia que eu estava com eles no hospital, que quando o médico que fez o parto era um médico crente, e tirou essa menina do ventre da sua mãe, levantou essa menina para o céu e consagrou ela ao Senhor em uma oração. E você imagina, a única filha deles, uma filha de oração, de noites de choro, virando para o seu pai dizendo: eu não acredito mais em Deus. Uma menina que vivia orando, que lia as escrituras, que evangelizava, dizendo: eu não acredito mais em Deus. E depois da tentativa de suicídio, eu entrei no hospital para visitá-la na última semana. E ela me reconheceu. E antes de eu conversar com ela, tinha uma irmã da igreja nossa que tinha chegado antes de mim, que estava conversando com ela. E essa irmã disse assim: eu quero fazer uma oração por você. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Ela diz: eu quero agradecer. Agradecer pelo quê? Porque eu sei que Deus está aqui comigo. E eu depois evangelizei, conversei com ela, e eu pedi para voltar a visitá-la. Ela disse que queria que eu fosse visitá-la. E aí terminei e fui orar com os pais dela e disse: olha, Deus não vai só devolver a vida da sua filha, Deus vai devolver a vida espiritual dela. Deus vai regenerar a sua filha, vai dar um novo coração para ela. Mas dói muito, irmãos, quando isso acontece. Na história do filho pródigo, você percebe que é o pai que vê o filho voltando. Não é o filho que avista o pai. E você, quando imaginar o retorno do filho pródigo, você não deve imaginar ele bonito, bem vestido, cheio de dinheiro no bolso. Você deve imaginar ele magro, maltrapilho, vestido como um mendigo, provavelmente com a barba toda feia, desorganizada. E o pai de longe avistou aquele ser e disse: é meu filho. Ele correu. Isso significa que aquele pai todos os dias olhava para aquela estrada, todos os dias ele estava confiando, mantendo esperança no seu coração de que um dia ele iria recuperar o seu filho. Mas coisas como essa nos fazem sofrer. Portanto, meus irmãos, filhos podem virar a mesa contra a gente. Pois bem, mas que lições, que outras lições nós podemos aprender, meus irmãos, dessa parábola? E eu quero mencionar algumas aqui, para a gente continuar. Eu creio que essa parábola ensina para nós que nós temos que fazer o melhor que podemos hoje como pais, para não sermos consumidos pelo remorso amanhã. Esse pai, ele derramou muitas lágrimas, mas ele não derramou lágrimas de remorso. Ele fez de fato o melhor que pôde. Então faça o melhor que você pode hoje, para você não se arrepender amanhã. Pais e filhos choram de remorso porque eles não se trataram com respeito e com dignidade. Então nós que somos pais temos que fazer o melhor. As mães precisam fazer o melhor. Os filhos precisam fazer o melhor. E o tempo de você fazer o bem, o tempo de você fazer o melhor é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então você não pode tomar atitudes hoje que vão entristecê-lo no futuro, no dia de amanhã. Portanto, faça o melhor no dia de hoje, para você não ser consumido pelo remorso. Outra lição: nunca feche a porta da reconciliação. Há pais que, no momento em que o filho joga a mesa contra ele, chuta o balde, imediatamente, às vezes movidos por orgulho, por raiva, eles fecham a porta da reconciliação. É como se dissesse assim: quer sair? Saia, mas nunca mais volte. Quer ir por essa vida? Vá, mas não conte comigo, não fale comigo. Meus irmãos, o filho mais novo, ele foi embora na hora errada, ele foi embora com a atitude errada, ele foi embora para o lugar errado, mas o pai nunca fechou a porta da reconciliação. Vamos lembrar disso, meus irmãos. Filhos erram, pais erram, mães erram, mas nós nunca podemos fechar a porta da reconciliação. Uma outra lição: vamos manter a esperança de que o nosso lar vai ser restaurado. Vamos manter a esperança de que Deus vai trazer o nosso filho, a nossa filha de volta.
que eles vão ser trazidos para o caminho do Senhor. Note que quando o filho mais novo voltou, o pai já tinha tudo pronto. Ele tinha pronto o anel, ele tinha pronta a roupa, ele tinha pronto o bezerro, ele tinha pronto a festa. O pai já contava com o retorno do filho. O pai nunca perdeu a sua esperança, ele nunca deixou de cultivar aquela expectativa no coração que Deus iria trazer de volta, Deus iria vindicar o seu filho. E ele guardava essa esperança de tal maneira que quando o filho apontou na estrada, ele enxergou o seu filho de longe. E foi ele que correu ao encontro do filho, que o abraçou. Ele fez a provisão para o seu relacionamento. Alguns comentaristas, nesse ponto, eles dizem que, de acordo com a lei de Moisés, esse jovem deveria ser morto. Porque ele blasfemou contra os seus pais, ele desrespeitou os seus pais, ele tinha que ser levado para fora da cidade e apedrejado. E muitos comentaristas consideram que esse gesto dele de correr e abraçar o seu filho foi justamente para que as pessoas não o apedrejassem, mas que ele fosse restaurado ao seu lar e à sua posição. Ele nem quis ouvir o pedido de desculpas do seu filho, porque ele já via nos olhos dele o arrependimento. Uma outra lição: produza, gere em seu lar boas memórias, memórias positivas. Esse filho foi embora, mas chegou um certo momento que ele caiu em si, e ele teve uma memória. Versículo 17, olha o que ele diz, olha a memória que ele tinha do seu pai. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Qual é a memória dele do pai? Meu pai é generoso. Os trabalhadores mais simples do meu pai são tratados muito bem. Meu pai trata as pessoas estranhas como se fosse da família. Ele é generoso, ele é bom, ele é gracioso. Isso, irmãos, deveria nos levar a pensar que tipo de memória nós estamos produzindo dentro da nossa casa. Quando nossos filhos pensam em nós, o que vem à mente deles? O que vem ao coração deles? No dia em que nós partirmos desse mundo, o que eles vão ter para falar da gente? Nossos filhos, netos, qual a imagem? Qual é a semente? Qual é o valor que nós plantamos no coração deles? Qual vai ser o adjetivo que eles vão colocar depois do nosso nome? Não tem os adjetivos na Bíblia? Tem Judas, o traidor, Simão, o leproso, Tiago e João, filhos do trovão. E você, qual vai ser o adjetivo? Como é que eles vão se lembrar de você? Tem muitos filhos que não querem se lembrar dos tempos que conviveram com os pais, que não têm memória positiva, que não tem boas recordações no coração. Então essa noite saia daqui clamando ao Senhor e pedindo a Deus que você seja um instrumento de Deus para produzir memórias positivas no imaginário das pessoas que Deus colocou dentro da sua casa. Próxima lição: construa no seu lar um ambiente marcado pela graça. O filho mais novo se levanta contra o pai e diz: pai, dá-me herança. E o pai reparte a herança com o filho, mesmo o filho estando fazendo um pedido que ele não tinha direito. Ele não tinha direito de receber sua herança enquanto o pai estivesse vivo. O pai vai além daquilo que é a lei. E ir além da lei é graça. Graça é você doar a quem não merece, mas você sabe que precisa. Graça é você não desistir de quem desistiu de você. Graça é você dar amor a quem não está te amando. Graça é você ser generoso com alguém que deu as costas para você. É servir os seus inimigos. É abençoar aqueles que te amaldiçoam. É orar por aqueles que estão praguejando contra você. Graça é você vencer o mal com golpes de bondade. E esse pai foi gracioso. Ele reparte o bem antecipadamente,
E quando o filho volta, sujo, miserável, pobre, doente, ele não lança no rosto do filho aquilo que o filho fez de errado. Ele simplesmente o abraça, ele recebe com alegria, ele faz festa. E isso, meus irmãos, é graça. O filho até ensaiou um discurso, uma palavra que ele queria dizer para o seu pai. O pai não quis nem ouvir, imediatamente mandou organizar a festa. Meus irmãos, quando falta graça na nossa casa, nós corremos o risco de tratar as pessoas como sendo menos importantes do que as coisas. Você já viu isso? Aqueles homens que parecem que passam mais a mão no seu carro do que na cabeça do seu filho, que acaricia mais a sua moto do que a sua esposa. Isso é um lugar que falta graça. Quando falta graça dentro de uma casa, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Lugar que falta graça, falta flexibilidade. Aqueles pais que não dão carinho, que não abraçam, que não beijam os filhos, que não dão amor, que quando se dirigem, somente têm palavras duras. Eu quero te dizer que esse tipo de relacionamento quebra. Você sabia que as árvores que quebram durante as tempestades não são aquelas árvores que deitam quando o vento bate nela e deitam até o chão. Não, as árvores que quebram são aquelas que permanecem endurecidas no lugar. O vento bate até que destrói, quebra. Então nós precisamos de flexibilidade. Relacionamentos precisam de flexibilidade. Se falta flexibilidade, falta graça. Nós tratamos com dureza, com agressividade, falta perdão e a família se arrebenta. É muito triste isso, irmãos. Quando você deixa de perdoar alguém, você não apenas fere ao outro, você fere a si mesmo. Sei quantos vocês brincaram disso quando eram crianças, mas nós gostávamos, na época de chuva, de brincar de guerra de barro. Já brincou de guerra de barro? Passa a mão assim no barro e joga nos outros? É muito divertido, né? As crianças hoje não querem mais brincar disso. Mas às vezes você acertava em alguém, e você às vezes conseguia escapar sem que ninguém jogasse em você. Mas quando você olhava para a sua roupa, como é que você estava? Todo sujo, porque no processo de jogar barro nas pessoas, você também se suja. E é a mesma coisa com a falta de perdão. Você está sujando a si mesmo. É como se você estivesse bebendo um copo de veneno e esperando que o outro morra no seu lugar. Isso é falta de perdão. Então, quando não tem graça, a nossa casa fica cheia de sujeira. A nossa casa fica cheia de mágoa. Meus irmãos que são pais, vamos aprender com o pai pródigo. E eu quero dizer para vocês que o grande pródigo dessa história é o pai, que simboliza o nosso Deus. Deus é o grande esbanjador. É o esbanjador de amor, de compreensão, de graça, de restauração, de paciência. Ele é o pai dessa história. Ele é o grande pai celeste. E se nós queremos ser bons pais nesse mundo, nós precisamos nos inspirar nesse Deus maravilhoso, que nos ensina como termos uma paternidade, uma maternidade espiritual. Eu não queria sair daqui sem antes dar uma palavra final com os jovens. Eu sei que a conferência é de família, mas eu não queria deixar vocês aí só ouvindo sobre casamento, sobre família. Eu queria dar uma palavra com vocês, jovens, e lembrar vocês dessa figura do mais novo. Essa figura do mais novo é uma figura muito apropriada para você tomar como parâmetro para si. A semelhança dele, você tem desejos fortes no seu coração. Você tem desejos profundos. A semelhança do irmão mais novo, você tem um mundo aí fora, fascinando você, tentando conquistar seus sentimentos, procurando ganhar sua alma. E é por isso que você precisa tanto do Senhor. É por isso que você precisa tanto da graça de Deus.
para você, nesse processo de ser jovem, você não se apaixonar pelas coisas que um dia vão destruir você. Para você não se queimar com o fogo do pecado. Para você não aprender a testar os limites do pecado, até onde você pode ir sem se contaminar com ele. Jovem, lembra que toda vez que Deus diz não para você, não é porque Ele quer te privar de algo prazeroso, mas é porque Ele quer proteger algo precioso em você. É por isso que Deus diz não. Quando Deus diz para você assim, não ultrapasse essa cerca, é porque do outro lado tem um abismo que vai te destruir emocionalmente, que vai te levar para longe do Senhor, que vai te propor algo que no momento imediato parece muito prazeroso, parece muito desejoso, parece fazer sentido para você, na questão de o seu coração está querendo muito aquilo, mas o preço final é como esse jovem, é você mergulhar, se tornar escravo, destruído, os seus sentimentos destruídos, com experiências terríveis, às vezes com marcas profundas. O grande pregador batista, Charles Spurgeon, dizia isso, que os pecados da juventude são as dores da velhice, e muitas vezes não tem como você voltar atrás de certas coisas que você fez e que você experimentou. Então vocês têm desejos fortes, vocês precisam da graça de Deus, vocês precisam buscar o Senhor, vocês precisam amar a Deus. Eu queria dizer para vocês que essa é a única solução para o mundo. Às vezes a gente pensa que a solução nossa para enfrentar o pecado, as coisas do mundo, é simplesmente a gente fazer uma lista de regras assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Essa não é a melhor forma. A melhor forma de você deixar de amar o mundo é você substituir o amor pelo mundo por um amor maior, Deus. Esse amor ocupa seu coração, esse amor toma os seus sentimentos, e você olha para todo o fascínio do pecado, e você olha para si mesmo e diz assim, eu não posso amar aquelas coisas que um dia mataram o meu Salvador numa cruz, eu não posso amar isso. Eu não posso dar as costas para aquele que morreu por mim. Talvez o seu problema seja esse. Você não está amando ao Senhor o quanto deveria. Então essa noite, clame a Deus. Abra o seu coração para o Senhor. E diga, Senhor, eu quero te amar. Me dá desse amor. Me dá dessa graça. Ocupa os espaços do meu coração. Toma os meus sentimentos. Está aqui a minha vida, eu consagro cada elemento da minha vida para o Senhor, eu consagro ao Senhor os meus olhos, eu consagro para o Senhor as minhas mãos, eu consagro ao Senhor até a minha sexualidade, eu entrego tudo ao Senhor. Faz isso, e você vai ver que esse fascínio pelo pecado vai ser substituído por um santo nojo. Você vai conseguir olhar para isso do mesmo jeito que Deus olha. E aí, nisso você vai descobrir o que é ser realizado, o que significa amar, o que significa de fato ser satisfeito no Senhor, porque só Ele é que pode ocupar todos os espaços do seu coração. Se você chegou aqui essa noite e não entregou a sua vida a Jesus, eu queria convidar você essa noite a fazer isso, a ser incluído nessa grande família espiritual, a ter Deus como seu Pai e Salvador, você poder experimentá-lo. De repente os problemas que você está enfrentando dentro da sua casa, sejam simplesmente pela ausência daquele que é o Criador de todas as coisas. Então essa noite eu te convido, venha a Jesus, venha a esse grande Pai pródigo, Ele tem perdão para você, Ele tem renovação para você, Ele tem o poder de retirar todo o fardo do seu pecado e colocar aquela paz dentro de você, te dar aquele senso, aquela sensação de que de fato você é filho de Deus e que Deus está olhando para você com um sorriso do céu.
Então essa noite venha Jesus, entregue seu coração a Ele, arrependa-se dos seus pecados, creia que o sangue dele foi derramado como uma substituição pelos seus pecados, acredite nisso e você vai ser salvo. E aí você vai poder experimentar finalmente uma possibilidade real de mudança dentro da sua família. Então aí onde você está sentado nesse momento, fale com o Senhor. Senhor, eu quero ter o Senhor como meu Pai, de fato. Como aquele que me perdoa, como aquele que me recebe com um abraço, que não lança na minha cara os meus pecados, mas que me perdoa e me trata como um filho verdadeiro. E Deus vai transformar a sua vida, fale com Ele nesse momento. E Ele vai converter o seu coração. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. E que essa parábola, que essa história, ela traga essas lições e o Espírito Santo de Deus aplique todas elas ao nosso coração, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai Santo e amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque as Tuas Escrituras, Senhor, são maravilhosas. Elas de fato chegam ao profundo do nosso coração. Só a Tua palavra, Senhor, é que pode sondar as profundezas dos nossos sentimentos e trazer à tona o nosso ser e mostrar para nós o que de fato nós precisamos. Senhor, Tu sabes que, como pais, nós falhamos tanto, por omissão, por excesso. Mas, Senhor, nós não queremos desonrar o Senhor na nossa tarefa de criar filhos. Nós também não queremos perder os nossos filhos para o mundo, para o pecado, para o mal, para o diabo. Nós queremos os nossos filhos, Pai, andando contigo. Então nós pedimos perdão ao Senhor por nossas falhas. E nós pedimos que o Senhor opere no coração de nossos filhos, para que, apesar dos nossos muitos equívocos, eles sejam santos, eles sejam convertidos, eles sejam verdadeiramente filhos e filhas do Senhor. Livra-os do mal, livra-os do pecado, livra-os do maligno, livra-os do mundo. Protege eles, Senhor, naqueles aspectos em que a nossa mão não alcança, naqueles momentos em que eles não estão debaixo dos nossos olhos, que os teus bons olhos estejam a protegê-los. Permita, Senhor, que o Evangelho de fato brote no coração deles, e que eles tenham uma vida espiritual frutífera. Peço também, Senhor, pelos nossos filhos, pelos jovens, protege-os, Pai. Permita que esses desejos grandes, profundos, que cercam o coração deles todos os dias, esses desejos, eles venham ser substituídos por um grande amor por Ti. Que eles amem o Senhor a tal ponto de odiar o próprio pecado, de fugir do pecado por conta desse grande amor que ocupa todos os espaços interiores deles. Ajude-os, Pai. Faz dos jovens, dos nossos filhos, homens e mulheres piedosas, que andam contigo, que têm prazer na Tua presença, que têm alegria na salvação, que sentem a Tua presença operando, que experimentam o vigor do Espírito Santo. Ó Deus, só assim a nossa família faz sentido. Só assim a nossa família tem razão de existir nesse mundo. Eu peço, Senhor, pelos pais que aqui estão e que sofrem com filhos desviados. Ó Deus, tem misericórdia desses pais. Sonda o coração deles, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que é o nosso Consolador, conforta eles nesse momento. Acalma a alma deles, dando a eles aquela paz que excede todo entendimento, protegendo os sentimentos deles dos ataques do inimigo, do remorso, dos arrependimentos.
Mas, sobretudo, Senhor, nós clamamos pela volta, pelo retorno desses filhos e filhas. O Senhor é todo poderoso para fazer isso. O Senhor pode tirá-los do profundo desse mundo e trazê-los de volta, sãos e salvos, para o seio da tua grande família espiritual. Nós pedimos que o Senhor faça isso, Pai. O Senhor tem prazer em fazer isso. E é o nosso clamor, o clamor pela alma dos nossos filhos, pela salvação deles. Nós queremos que eles sejam teus filhos antes de ser nossos filhos. Traz, ó Pai, eles de volta e certamente nós vamos glorificar muito o teu nome. Obrigado por essa noite, por essa igreja, por esses irmãos e irmãs que aqui estão. Abençoa a vida de cada um deles, é o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.